Olá, 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 muito bem-vindos a esse canal. Esse vídeo é uma sequência, né? Você já entendeu que isso aqui é uma série, é uma playlist. Hoje nós vamos mergulhar, tentarei aqui ser sintético, eu e o X-Pirito, meu gatolíneo, tá aqui do meu lado me olhando, porque a gente vai mergulhar no parágrafo apresentando Freud aos ingleses, desenhado por Thales Absaber. Eu acho que tá cheio de pérolas, cheio de faíscas pirilampêsticas aqui, que poderá te ajudar na sua clínica, no mundo leigo, se você for paciente. Olha, muito rico esse capítulo. Eu espero ter aqui a condição de me comunicar com você. Meu nome é Milson, sou psicólogo, psicanalista, acompanhante terapêutico, supervisor, coordenador, amante das artes em geral, e tento fazer desse canal, desse espaço, um lugar de transmissão. Transmissão do quê? Da doideira. Mas é sério, falando sério, eu brinco, eu zoo, falo palavrão, me exponho, exposed, faço um monte de merda aqui, mas se você me aguentar, talvez alguma coisa aí faça um samba com você. Bom, nesse capítulo aqui, Thales, ele vai jogar uma luz de um desejo inicial do Winnicott. O Winnicott, desde que ele chega à psicanálise, não é? Ele tem como foco, e isso era um tesão que o Winnicott carregava, de se comunicar, de conversar de forma clara, de ser didático e de tirar a psicanálise de um pedestal ou de um saber teórico que não alcança as pessoas. O Winnicott tinha essa marca, né? E aqui há um caminho que o autor segue para pensar, e é belíssimo isso, que o Winnicott, ele viveu, antes de conhecer a psicanálise, não é? Ele viveu um atravessamento, que foi o atravessamento da Primeira Guerra Mundial, 1918, não é? O Winnicott foi dentro de um navio, ele foi para o rolê, perdeu muitos amigos, não é? E o Winnicott, antes de conhecer a psicanálise, já era um brother atento aos sonhos. Ele já tinha uma construção intuitiva de que sonhar é sinal de saúde psíquica. Então ele era um cara antenado aos sonhos. E o Winnicott, em 1918, isso está tudo relatado aqui no livro, ele já percebeu a ausência de sonhos. Ou seja, o episódio traumático da Primeira Guerra Mundial gerou no mundo mental do Winnicott esse sintoma. E isso lhe trouxe muita angústia, né? E isso vai conduzir o Winnicott, um médico, não é? A procurar livros, a procurar literatura, né? Ele não tinha ainda conhecido o livro do Freud, não é? E aí ele começa a caçar livros que falem sobre sonho, não é? E alguém apresenta para ele um livro chamado Método Psicanalítico, não é? Um livro publicado em 1915, não é? E o Winnicott começa a beber dessas águas e vai cair no livro As Interpretações dos Sonhos, melhor dizendo, a interpretação dos sonhos do Freud. Então, o que o Thales destaca aqui? Não é? O Winnicott, ele tinha um contato profundo e angustiante com o inconsciente. E aí ele vai, a partir do sintoma dele, caçar um aporte teórico, não é? Ou seja, o Thales vai trazendo aqui essa reflexão, não é? Que para você aí do outro lado é fundamental. Um bom psicanalista, ou só dá para ser psicanalista se você fizer uma costura, geralmente de angústias cabulosas, com a teoria ou as propostas das psicanálises que há por aí. Não é uma praia para teóricos. Enfia isso na sua cabeça, não é? Bom,
E o Winnicott vai descobrindo, assim, meio que por acaso, que já havia em Londres um movimento forte da psicanálise. Ele não sabia disso, né? Vamos lembrar que não tinha internet, não é? E ele vai fazer análise com nomes fortes do movimento psicanalítico, não é? Incluindo pessoas que beberam diretamente das águas de Freud, não é? Então ele passa por alguns analistas, eu não vou citar aqui, não é? Inclusive o cara que é responsável pela tradução das obras do Freud para a língua inglesa, não é? E ele vai seguir aqui um percurso de estudo, de autodidatismo, não é? E de análise, não é? E nessa altura do campeonato, o Winnicott, ele já estava formado como médico, né? Então ele foi fazendo esse mix, sintomas pessoais, medicina, pediatria e aproximação teórica com o mundo infantil, não é? Seguindo aqui esse capítulo, aqui é importante a gente destacar o seguinte. Então ele vai conhecer esse movimento de Londres, da psicanálise nascente, ele vai dinamitar, ele vai ganhar força, ele vai se tornar um movimento do mundo, ou seja, um movimento forte da psicanálise mundial, por conta da Segunda Guerra Mundial, da ascensão do nazismo, um pouco mais para frente, tá? Então as coisas vão se costurando historicamente assim, né? E aqui há um relato muito bonito de uma cena em que um psicanalista que atendia o Winnicott, percebendo que ele estava interessado em fazer uma aproximação com crianças, esse psicanalista, deixa eu pegar aqui o trecho, ele comenta com o Winnicott que seria interessante ele conhecer a Melanie Klein. Melanie Klein, para quem não sabe, ela tem toda uma construção teórica para pensar, por exemplo, a destrutividade do bebê humano. Ela que vai criar os conceitos de esquizoparanoide, né? E da posição depressiva, né? Ela é uma autora que vai estar por trás da ideia de seio bom e seio mal, e ela vai defender a presença marcante do ódio na estrutura inata do ser humano e do bebezinho, não é? Bom, com isso, ele fala que eu não estou encontrando, mas que esse psicanalista que eu atendia, ele sugere para o Winnicott conhecer a Klein, não é? Deixa eu ver aqui. Isso. Tá. Enfim, não vou dar nomes aqui também, né? Tá. Todo esse percurso, entendam os pontos principais aqui do autor, que eu quero costurar isso para depois fazer a conclusão. O Winnicott, movido por um sintoma, por uma angústia, por uma aflição muito forte, atravessando o trauma da Primeira Guerra Mundial, presta atenção e se preocupa com a incapacidade de sonhar. Já havia uma intuição psicanalítica no Winnicott antes dele conhecer a própria psicanálise. Através disso, ele vai se movendo na pesquisa dos sonhos. Nessa altura, já médico. Nessa altura, já interessado com a infância, com a pediatria, e já tomado por uma ideia de autodidata, de transmissão de psicanálise. Ou seja, todos os parâmetros para um futuro bom psicanalista estavam dados. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Se você aí quer me ver, teve uma infância fodida, tem uma cabeça estragada, é lotado de traumas e de conflitos, não é?
e não sabe dizer o que te arrastou para trabalhar como psicanalista, você está num bom caminho. Se você é apenas alguém que quer fazer da psicanálise uma profissão, você não está num bom caminho. Então, ser psicanalista é sinônimo de carregar questões de muita angústia. Bem-vindo ao clube, viu, tiozão? Tamo junto e misturado. Bom, e aí, o que é belo aqui nessa história é que os encontros vão caminhando, né? Você veja só, de uma livraria em que ele lê Interpretação dos Sonhos, anos após, os gatos se pegando ali, anos após, ele vai desembocar, meu velho, com analistas que trabalharam com Freud, e depois ele cai nas graças da Melanie Klein, não é? Então, como que a gente vai se movendo no campo psi e tendo encontros significativos que vão se desdobrando em outras possibilidades de ser, não é? Isso é muito, 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 muito importante. Tem aqui uma pegada do Winnicott em que ele fica muito interessado em investigar os sonhos de crianças, os sonhos traumáticos, as experiências com a infância, com os pais. Então ele vai costurando a psicanálise por aí, não é? Até que em 1931, né, olha aí, a gente está falando aí de um percurso de uns 12, 15 anos, né, de ralação. Você que está aí do outro lado, esse é o tempo, em média, para a gente ir se autorizando a ser psicanalista de fato. Pode colocar aí uns 10 anos no mínimo, né? Ele já está criando coisas, malandro. Ele já está criando e já está fazendo uma aposta de amizade especializada, ou seja, o médico ou o psicanalista frente à criança, ele se apresenta sem uma ansiedade, sem furor curandes, não é? E de uma liberdade amistosa, uma atenção livre e ampla do médico, a criança deveria produzir seu movimento de apresentação e elaboração da angústia sobre a doença, esclarecendo-se a si mesma com o mínimo de intervenção possível do médico ou do terapeuta, além do Tales, não é? Além do mais, o tratamento compreensivo de uma criança ansiosa, que geralmente significa apenas a observação inativa e não ansiosa por parte do médico, acelera em muitos casos a recuperação da saúde plena. Isso aqui, senhores, é uma marca winnicottiana. A atenção amistosa, a qualidade da escuta, uma entrega não ansiogênica, tá ligado? A crença, a aposta, melhor dizendo, de que a relação com o analista refaz laços lá de trás, não é? E processos temporais vão sendo vivenciados ali, de maneira que esse sujeito, ele recupera coisas que haviam sido congeladas ou perdidas. Tá entendendo? Tudo isso vai dizendo do caminho do Winnicott. Ele é um teórico que valoriza muito o inédito, o gesto espontâneo na clínica, não é? E ele vai construindo esse caminho, não é? Claro que o analista não é absolutamente parado, imóvel, uma topeira de cara de alface, né? Então ele interpreta, ele age, ele oferece holding, ele tem uma participação ativa, né? Mas essa qualidade da espera não ansiogênica, não é? Aqui vai ter uma ênfase sobre a psicanálise, né? Então quando ele vai para Melanie Klein, e olha que bonito isso, Strachey, não sei falar inglês, é o maluco aqui. O analista do Winnicott sugere, reconhece que o Winnicott superou a capacidade psíquica do analista. Isso é importantíssimo. E olha que bonito isso aqui que o Tales coloca, ó. Falando do analista do Winnicott. Além de pressupor o importante movimento humano de um analista suportar o desenvolvimento de seu paciente para além de sua forma e de seus limites, é igualmente ser capaz de reconhecê-lo.
não é? Muitos anos mais tarde, o Winnicott diria, olha que bonito isso. Você já deu like? Dá o like agora, que eu vou dizer uma coisa bonita. Isso aqui vai te dar um estalo no seu psiquismo. Deixa o like agora. Agora. Olha só o que está escrito aqui. O Winnicott diria que a verdadeira análise de uma pessoa tem início lá onde a análise de seu analista parou. Um paradoxo que diz respeito à aventura e à profunda continuidade interhumana entre as gerações, e também na história da psicanálise como trabalho junto ao inconsciente. Não vou falar nada disso, porque é para ficar no paradoxo. Bom, já por volta de 1930, é então nessa data que ele vai ao encontro de Melanie Klein, onde ele vai fazer uma longa jornada de supervisão e aprendizado psicanalítico, não é? E aí ele vai ser muito marcado pela Klein, não é? Enfim, não é? É de Melanie Klein que ele vai se encantar e vai pensar na beleza que são os brinquedos no atendimento infantil, os brinquedos pequenos, os desenhos, aí ele vai criar a ideia do jogo do rabisco, etc, etc, não é? E aí, tudo esse bololô todo vai cair na ideia dos objetos transicionais. Senhores, para a gente concluir muito rapidamente esse nosso encontro de hoje, não é? Se você ficou aí até o final, você é um guerreiro, merece parabéns. Então, ênfase aqui. Vamos traduzir isso e arrastar isso para pertinho. Tá? Olha que importância há no nosso percurso de formação, né? Ou seja, eu quero me tornar um psicanalista, eu quero tratar o inconsciente alheio, não é? Qual é o caminho, né? Tem sim algumas diretrizes, algumas trilhas já desbravadas pelos grandes autores, pelos grandes pensadores. Primeiro, cara, mulher, meninê, meninô, o caminho é você ter claro o círculo de angústia que te move. Qual é a questão sofrível que rasga a tua pele e que te levou para a psicanálise? Tá? Essa questão é teu grande mestre. Para de ser um Zé Mané ou uma Maria Mané que acha que é o curso, que são as formações, a epistemologia, as grandes referências, né? Essa empáfia intelectual, que é isso que vai te garantir uma boa clínica. Para, brother! Não é isso. É justamente o que você mais odeia, nega e rejeita no seu sintoma, ou seja, na sua formação sintomática, que é o portal para o inconsciente, meu velho. E você precisa catar isso na unha, se trabalhar muito, e aí, junto disso, fazer o seu percurso de estudos, de pesquisa, de procura, também de contextualização histórica, né? O que está te atravessando hoje? Olha o que atravessou o Winnicott. Primeira Guerra Mundial, um sintoma de não sonhar, um profundo trauma coletivo, né? A clínica da pediatria, com crianças. Ele foi sendo levado nessa onda e foi costurando aí o caminho dele como analista. Eu tive o meu, você vai ter o seu. O meu foi trabalhar com psicótico. Não escolhi trabalhar com psicótico. Ah, Milson, isso é romancear. Não, eu não escolhi. Eu não escolhi trabalhar com psicótico e pessoas com deficiência. Foi um caminho que foi se dando. Essa atenção a esse caminho, que não é do ego, é um caminho sintomático, inconsciente, é o que vai burilando e refinando a tua prática. É muito difícil tecer esses sentidos nesse emaranhado de invisíveis. Tá? Tudo bem, tudo bem.
Então você que está aí do outro lado, colega, né, é pensar isso, né? Não se faz psicanálise com cartilha alheia. Não se vira um oficiador do inconsciente com cartilha alheia. Enfia isso na tua cabeça, tá bom? Em breve nós subiremos o 4º vídeo dessa série. Me diz o que você está achando, se está gostando, se não está gostando, se está uma merda, que questões surgiram. Pelo amor de Deus, fale alguma coisa aí do outro lado do YouTube. Pelo menos para eu saber quem está me vendo. Até o próximo. Cuidem-se. Tchau.